Meu nome é Dr. Luiz Silva, sou médico e hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu vejo no consultório quase todo dia. Pacientes que chegam preocupados, às vezes envergonhados, dizendo que a cabeça não está mais a mesma. Filhos e filhas que trazem os pais dizendo que eles estão esquecendo demais, que parecem confusos, que perderam o fio das coisas. E o que eu quero te mostrar hoje é que existem recursos naturais simples, acessíveis, que a ciência já vem estudando há anos e que podem fazer uma diferença real na saúde do cérebro. Vou te falar sobre 5 chás que têm propriedades comprovadas para ajudar a memória, a concentração e a saúde cognitiva, especialmente em pessoas a partir dos 50 anos. O primeiro chá que eu quero te apresentar é o de ginkgo biloba. Esse nome pode parecer complicado, mas provavelmente você já ouviu falar dele. O ginkgo biloba é uma das plantas medicinais mais antigas e mais estudadas do mundo. A árvore do ginkgo existe há mais de 200 milhões de anos. Os chineses já usavam suas folhas há séculos para melhorar a memória e a clareza mental. E hoje a ciência sabe exatamente por quê. As folhas do ginkgo contêm flavonoides e terpenoides compostos que têm duas ações principais no cérebro. A primeira é melhorar a circulação sanguínea cerebral. Quando o sangue chega com mais facilidade ao cérebro, mais oxigênio e mais glicose chegam junto, e o cérebro funciona melhor. É simples assim. A segunda ação é antioxidante, ou seja, ele combate aquele processo de envelhecimento celular que eu mencionei, protegendo os neurônios de danos. Estudos publicados em revistas científicas respeitadas mostram que o uso regular do ginkgo biloba está associado à melhora na memória de curto prazo, na concentração e na velocidade de processamento mental em adultos mais velhos. Não é um efeito imediato, você não vai tomar uma xícara e sentir a diferença no mesmo dia, mas com uso consistente ao longo de semanas, muitos pacientes relatam sentir a cabeça mais clara, mais ágil. Para preparar o chá, você usa as folhas secas de ginkgo biloba que você encontra em casas de produtos naturais ou farmácias de manipulação. Coloca uma colher de chá das folhas em uma xícara de água quente, deixa em infusão por cerca de 10 minutos, coa e bebe. 1 a 2 xícaras por dia é uma quantidade razoável, mas eu preciso dizer algo importante. O ginkgo biloba tem um efeito anticoagulante leve. Se você usa algum remédio para pressão anticoagulante ou tem alguma condição cardíaca, converse com seu médico antes de começar. Isso vale para qualquer suplemento natural, porque natural não é sinônimo de inofensivo em qualquer dose ou qualquer situação. O segundo chá que eu quero te apresentar é o de melissa, também conhecida como erva cidreira. Esse é um chá que provavelmente a sua avó já tomava. E sua avó era sábia, porque a melissa tem propriedades que vão muito além de apenas acalmar. Pesquisas recentes mostraram que a melissa tem um efeito inibidor sobre uma enzima chamada acetilcolinesterase. Esse nome é longo, mas o conceito é simples. Essa enzima quebra a acetilcolina, que é o principal neurotransmissor da memória. Quando você inibe essa enzima, a acetilcolina fica disponível por mais tempo no cérebro e a memória e o aprendizado melhoram. Curiosamente, esse é o mesmo mecanismo de ação de alguns medicamentos usados no tratamento do Alzheimer em estágios iniciais. Além disso, a melissa reduz a ansiedade e melhora a qualidade do sono. E isso é fundamental. Porque sabe o que destrói a memória de forma devastadora? A privação de sono. Quando você não dorme bem, o cérebro não consegue consolidar as memórias do dia, não consegue fazer a limpeza de resíduos metabólicos que se acumulam entre os neurônios. Uma pessoa que dorme mal cronicamente vai ter problemas sérios de memória, independente da idade. E a melissa atua exatamente nesse ponto. Ela acalma o sistema nervoso, facilita o sono e, ao mesmo tempo, protege os neurotransmissores da memória. O preparo é simples. Folhas frescas ou secas em água quente, 10 minutos de infusão, 1 xícara à noite antes de dormir já é suficiente para começar a sentir o efeito. É um chá com gosto agradável, levemente cítrico, que boa parte das pessoas aprecia. O terceiro chá é um que nem todo mundo conhece pelo nome, mas quando eu menciono, as pessoas geralmente dizem que já viram em alguma loja de ervas. É o Bacopa Monnieri, também chamado de Brahmi na tradição ayurvédica indiana. Esse chá tem uma das histórias mais fascinantes que eu conheço na medicina integrativa. Ele foi usado por monges e estudiosos na Índia há mais de 3.000 anos com o objetivo de melhorar a memória e facilitar o aprendizado de textos sagrados. E quando os pesquisadores modernos foram estudar o Bacopa, eles encontraram algo extraordinário. O Bacopa contém compostos chamados bacosídeos, que têm a capacidade de estimular o crescimento de ramificações nos neurônios, as dendritas, que são as estruturas que permitem a comunicação entre as células nervosas. Em outras palavras, o Bacopa literalmente ajuda o cérebro a construir novas conexões. Ele também tem ação antioxidante potente e reduz a inflamação cerebral.
Estudos clínicos randomizados, que é o padrão mais rigoroso de pesquisa médica, mostraram que adultos que usaram extrato de bacopa por 12 semanas apresentaram melhora significativa na memória de longo e curto prazo, na velocidade de aprendizado e na capacidade de reter informações novas. Para pessoas que sentem que estão perdendo a capacidade de aprender coisas novas, de reter nomes, de seguir uma conversa longa sem perder o fio, o bacopa pode ser um aliado valioso. O chá de bacopa tem um gosto um pouco amargo. Eu preciso ser honesto com você. Algumas pessoas gostam, outras preferem misturar com mel ou com um pouco de gengibre para suavizar. Uma xícara por dia, de preferência de manhã, já é suficiente. E um ponto importante: os efeitos do bacopa são cumulativos. Ele não age de um dia para o outro. Os estudos mostram que os benefícios mais expressivos aparecem entre 6 e 12 semanas de uso regular. Então, paciência e consistência são fundamentais aqui. O quarto chá que eu quero te apresentar é um que você certamente já conhece, mas provavelmente subestima. É o chá de alecrim. Esse tempero que está na sua cozinha tem propriedades neuroprotetoras que a ciência começou a entender melhor nos últimos anos. E a descoberta mais surpreendente veio de um estudo britânico que mostrou que simplesmente inalar o aroma do alecrim já era suficiente para melhorar a performance em testes de memória. O ácido rosmarínico e o cineol, dois compostos presentes no alecrim, têm a capacidade de inibir a quebra da acetilcolina, assim como a melissa que eu mencionei antes, e de reduzir o estresse oxidativo no cérebro. Mas quando você toma o chá de alecrim, os benefícios vão ainda mais longe. Ele melhora a circulação periférica e cerebral, tem efeito anti-inflamatório sistêmico e ajuda a equilibrar o humor. Porque aqui vale uma observação que eu faço frequentemente com meus pacientes. A saúde cognitiva e a saúde emocional estão profundamente ligadas. Uma pessoa que vive em estado de ansiedade crônica, de tristeza, de isolamento, vai ter muito mais dificuldade de memória do que alguém que mantém um estado emocional equilibrado. O alecrim atua nessa interseção entre o físico e o emocional de forma bastante gentil e eficaz. Para o chá, você usa os galinhos frescos ou secos. Coloque em água quente e deixe infundir por 8 a 10 minutos. O sabor é forte e levemente amadeirado, característico do tempero que ele é. Uma xícara pela manhã ou no início da tarde é ideal. Evite tomar à noite, porque o alecrim pode ter um efeito levemente estimulante e interferir no sono em algumas pessoas. O quinto e último chá desta lista é um que eu guardo para o final, não porque seja menos importante, mas porque ele tem uma história que eu acho particularmente bonita e que merece atenção. É o chá de açafrão da terra, que você conhece melhor pelo nome de cúrcuma ou turmeric. Esse ingrediente que colore o curry de amarelo vibrante é possivelmente o anti-inflamatório natural mais estudado da atualidade. E quando se trata de saúde cerebral, ele ocupa um lugar muito especial. A curcumina, que é o composto ativo da curcuma, atravessa a barreira hematoencefálica. Isso é notável porque a maioria das substâncias não consegue fazer isso. Essa barreira existe para proteger o cérebro de toxinas e agentes externos, mas também torna difícil levar benefícios até ele. A curcumina atravessa essa barreira e age diretamente nos neurônios, combatendo inflamação, reduzindo o estresse oxidativo e, em estudos com modelos animais e alguns estudos humanos promissores, ajudando a reduzir o acúmulo de placas de proteínas beta-amiloide, que são as estruturas associadas ao Alzheimer. Não estou dizendo que a curcuma previne ou trata o Alzheimer, mas estou dizendo que ela tem propriedades que protegem o cérebro de processos que estão associados a esse tipo de degeneração. Tem um detalhe técnico importante aqui que eu preciso compartilhar com você. A curcumina sozinha é mal absorvida pelo organismo. Para que o corpo consiga aproveitá-la de verdade, ela precisa ser combinada com piperina, que é o composto ativo da pimenta preta. Então, quando você preparar o chá de curcuma, coloque uma pitadinha de pimenta preta junto. Parece estranho num chá, eu sei, mas a diferença de absorção é significativa, pode aumentar em até 2000% a biodisponibilidade da curcumina. Você também pode combinar com leite vegetal de coco ou amêndoa para criar o chamado Golden Milk, o leite dourado, que é uma preparação ayurvédica deliciosa e muito eficiente. Uma xícara por dia, de preferência com uma refeição, é uma ótima forma de incorporar esse poderoso aliado à sua rotina. Agora eu quero parar um momento e falar de algo que vai além dos chás, porque eu seria desonesto com você se saísse daqui só falando de ervas sem falar do contexto maior. A memória não é uma ilha, ela não existe isolada do resto do corpo e da vida. Quando eu atendo um paciente com queixas cognitivas, a primeira coisa que eu investigo é o estilo de vida completo. Como ele dorme, como ele come, ele se move, ele tem relações sociais ativas, ele tem propósito. Essas perguntas não são periféricas, elas são centrais. O sedentarismo, por exemplo,
é um dos maiores inimigos do cérebro que existem. O exercício físico aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é basicamente um fertilizante para neurônios. Ele estimula a criação de novas células cerebrais e novas conexões. Uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 dias por semana, tem um impacto na saúde cognitiva que nenhum suplemento do mundo consegue replicar sozinho. Eu não estou diminuindo os chás, estou dizendo que eles funcionam muito melhor quando fazem parte de um ecossistema de saúde. A alimentação também é fundamental. Uma dieta rica em ultraprocessados, açúcar refinado e gorduras trans cria um ambiente inflamatório no corpo inteiro, incluindo no cérebro. E a inflamação crônica, como eu já disse, prejudica as conexões neurais de forma progressiva e silenciosa. Por outro lado, uma alimentação baseada em vegetais, frutas, azeite de oliva, peixes ricos em ômega 3, oleaginosas e grãos integrais cria um ambiente que favorece a saúde cerebral a longo prazo. Isso não é modismo, é ciência sólida respaldada por décadas de pesquisa. E tem ainda a questão do isolamento social que eu vejo como a epidemia silenciosa em pessoas acima dos 60 anos. O cérebro humano evoluiu para a conexão. Ele precisa de estímulo social, de conversas, de desafios, de afeto. Estudos mostram que pessoas socialmente ativas na terceira idade têm risco significativamente menor de declínio cognitivo do que pessoas isoladas. Não é coincidência, é biologia. Quando você conversa, quando você debate, quando você ri, quando você se emociona com outra pessoa, o cérebro está trabalhando em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Isso mantém vivo e ágil. Então, os 5 chás que eu te apresentei hoje, o ginkgo biloba, a melissa, o bacopa monnieri, o alecrim e a cúrcuma, eles não são substitutos de um estilo de vida saudável. Eles são potencializadores. Eles fazem parte de uma abordagem que eu chamo de medicina do cuidado completo, onde você olha para o ser humano como um todo e não apenas para o sintoma isolado. Uma xícara de chá com atenção, com intenção, com regularidade, pode ser um ritual poderoso de cuidado consigo mesmo. E rituais de autocuidado têm um valor que vai muito além da química das ervas. Eu atendo pacientes que chegaram ao meu consultório convencidos de que estavam ficando velhos demais e que não havia nada a fazer, que o esquecimento era inevitável, que era só esperar piorar. E o que eu vi ao longo de anos de prática é que isso não é verdade. O corpo, quando recebe os estímulos certos, quando é nutrido, movimentado, descansado e cuidado, responde, às vezes de forma surpreendente. Não estou prometendo milagres, estou te dizendo que a resignação é o pior remédio que existe. Se você tem alguém na família que está passando por esses momentos de esquecimento, de confusão, de perda de clareza mental, não normales como se fosse apenas coisa da idade, busque avaliação médica, investigue as causas, porque muitas vezes por trás de um quadro de déficit cognitivo existe uma deficiência de vitamina B12, ou uma hipotireoidismo não diagnosticado, ou uma depressão mascarada, ou simplesmente anos de sono ruim acumulado. Causas tratáveis, causas reversíveis. E mesmo quando a causa é o envelhecimento natural, existem formas de desacelerar esse processo, de manter qualidade de vida, de preservar a memória e a independência por muito mais tempo. Os chás que eu trouxe para você hoje são parte dessa conversa. Uma conversa que eu acho que precisa chegar a mais pessoas, que precisa sair dos consultórios e chegar às casas, às famílias, às mesas, onde as pessoas tomam seu cafezinho da manhã. Porque informação de qualidade salva vidas. Porque cuidar do cérebro é cuidar da identidade, da autonomia, da capacidade de estar presente no mundo e reconhecer as pessoas que você ama. Comece devagar. Escolha um dos chás que eu mencionei, aquele que mais ressoou com você, e incorpore à sua rotina por pelo menos um mês. Observe, anote se quiser. Preste atenção em como você está dormindo, em como está se sentindo mentalmente ao longo do dia, em como está a sua disposição. Mudanças sutis muitas vezes passam despercebidas quando não prestamos atenção. E quando você perceber uma melhora, aí sim você vai entender o que eu quis dizer quando falei que esses aliados naturais podem fazer uma diferença real. E se você tem alguma condição de saúde, toma medicamentos regularmente ou tem dúvidas sobre qual chá é mais adequado para o seu caso específico, conversa com seu médico. Leve essas informações. Mostre esse vídeo se precisar. A medicina integrativa não é alternativa à medicina convencional, ela é complementar e quanto mais diálogo houver entre essas abordagens, melhor para o paciente. Cuide do seu cérebro como você cuida das coisas que mais importam na sua vida.
com atenção, com consistência, com carinho. Ele carrega tudo que você é. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira porque tenho certeza que ele vai complementar muito o que conversamos aqui hoje.